Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu como parlamentar, eu quero sempre elogiar o que é correto e criticar o que é errado. Penso que a responsabilidade de um parlamentar é sempre saber reconhecer as boas atitudes e criticar as coisas erradas, inclusive fazer algumas reflexões, fazer alguns debates, que eu acho que é essa a função de um parlamentar, independente de que partido esse parlamentar pertença. O governo anunciou essa semana um plano industrial para reduzir impostos em 25 bilhões de reais. Queria fazer aqui um debate e uma discussão, senhor presidente. O governo anunciou que vai, por exemplo, isentar IPI para as montadoras. Vai ser uma isenção total de 25 bilhões de reais nesses 2 anos. Vai isentar IPI para as montadoras. Ora, num país onde o trânsito já é caótico, onde o investimento deveria ser no transporte público, vai isentar impostos para as montadoras. Aí eu pensei, bom, vai reduzir o preço dos automóveis para o consumidor final. Mas não, senhor presidente. Para minha surpresa, não vai reduzir o imposto para o consumidor final, não. Vai reduzir apenas para as montadoras, sem o repasse para o consumidor final. Não dá para entender. Eu tenho meu lado é o do contribuinte, é o do consumidor, é da população desse país. Não é o lado de favorecer empresários. Então, me assustou isso. Primeiro, essa opção. Eu, por exemplo, apresentei um projeto que isenta os medicamentos de impostos nessa casa. 35,7% do preço de um remédio são formados de impostos, onde na Inglaterra não se cobra imposto sobre remédio, no Canadá não se paga imposto sobre remédio, na Colômbia não se paga imposto sobre remédio, no Brasil 35,7%. Aí o governo vai isentar as montadoras, não o remédio. Ninguém fica doente porque quer, ninguém compra o remédio porque quer. Isso mexe com a vida das pessoas. Algumas coisas, na minha opinião, e eu não digo que há má fé nisso, não tem como fazer esse julgamento, mas algumas coisas, na minha opinião, são uma verdadeira corrupção das prioridades. É a escolha errada dos governos. E eu tenho obrigação, como parlamentar, de representar aqui aquelas pessoas que votaram em mim. É uma opção errada. Como se não bastasse isso, também estava vendo, o governo coloca que pode até... Eu acho que a empresa nacional tem que ser fortalecida sim, com menos tributos, mas para favorecer a geração de emprego, mas também para favorecer o consumidor desse país. Agora, não do jeito que está. Aqui, por exemplo, as licitações, o governo pode pagar até 25% a mais. Ora, será que o contribuinte merece isso? O dinheiro público, que às vezes as pessoas acham que não é de ninguém, que é do governo, é na realidade de todos. Tem que ter respeito a esse dinheiro. Então, eu sinceramente quero aqui deixar o meu questionamento. O governo colocar 25 bilhões de reais nisso, quando um projeto que isentaria todos os medicamentos de todos os impostos, para fazer a população pagar menos por remédio, que ninguém compra porque quer, 3 bi por ano, segundo a resposta ao meu requerimento de informações ao Ministério da Fazenda. 3 bi por ano para isentar os medicamentos dos impostos. E o governo 25 bi, inclusive favorecendo aqui as montadoras, e pior, sem repasse para o consumidor final. Além disso, senhor presidente, quero colocar aqui que fiz um requerimento de informação e ao Ministério do Planejamento, pedindo o número de cargos comissionados existentes na estrutura do Poder Executivo. A resposta foi que existem hoje no Brasil 23.579 cargos comissionados. A informação que eu recebi no ano passado, numa pesquisa que foi feita,
na Embaixada da França, a França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos, 5.600. No Brasil, 23.579. 37 ministérios. Tinha que reduzir brutalmente o número de cargos comissionados, reduzir o número de ministérios, criar meritocracia no serviço público. É preciso valorizar, sim, o serviço público e o servidor público, porque ele atende o público, o fim é a sociedade. É importante para a sociedade que esse serviço público seja bem feito, mas por causa da sociedade. E nós temos que fazer com que ele atenda a sociedade. Não pode o ministro dos transportes ser ministro de um partido, o ministro do trabalho de outro partido. Ele tem que atender a sociedade, não um partido. Um ministro de Estado, um ministério, tem que servir e prestar contas à sociedade, à população, ao contribuinte, e não a um partido político. Um partido não pode ser dono de um ministério. Pode até o ministro ser filiado a um partido. Agora tem que ser alguém que tenha capacitação técnica para aquele cargo e que tenha uma visão política do que tem que ser naquele cargo. E embaixo, colocar pessoas qualificadas do ponto de vista técnico. Agora não dá para ser uma coisa que pertence ao partido A, ao partido B, como se estivesse fatiando o Estado brasileiro. Eu tenho uma esperança de que o Brasil avance para um caminho positivo. Agora a pergunta que eu faço é correto nós termos 23.579 cargos comissionados? É correto ou não é correto? Ou tinha que ter menos? É correto ter 37 ministérios? É correto colocar 25 bi numa questão como essa, enquanto para isentar os medicamentos de impostos, tem família que gasta mais de R$2.000 por mês com medicamento de uso contínuo. É correto colocar 25 bi isentando montadoras de impostos e o pior, sem repasse para o consumidor final, enquanto para isentar os medicamentos apenas 3 bi, que mexe com a vida, com a saúde das pessoas? São questionamentos. Se alguém me convencer, eu dou a mão à palmatória. Eu quero ser convencido pelo argumento. Agora, não posso aceitar como parlamentar que o dinheiro público esteja empregado em áreas, ou pelo menos de forma precípua, em áreas que, na minha opinião, não são a prioridade do que deveria ser uma ação do Estado, uma ação de governo. Às vezes o governo se preocupa muito mais com obras físicas do que investir em educação no futuro, do que investir em saúde, do que investir na vida das pessoas. O governo, na minha opinião, deveria concentrar os seus recursos públicos em educação, saúde e segurança. Se preocupar em devolver serviços públicos de qualidade à população, nessas 3 áreas, que é para isso que serve o Estado. O governo gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim do Estado. 91% do que o governo arrecada, ele gasta com o custeio da própria máquina do Estado. E aí, quando eu acho que vai ter uma redução da carga tributária abusiva que nós temos nesse país, a redução é para os industriais, é para as empresas, simplesmente, sem repasse ainda para o consumidor. Eu fico triste quando eu leio isso, e espero que o meu discurso sirva para alguma coisa. Fiquei feliz quando o governo voltou atrás, na crítica que eu fiz nessa tribuna, de colocar 4 bilhões naquela fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. Foi uma atitude correta do governo ter voltado atrás, mereceu meu elogio público. Agora, eu tenho que fazer aqui esse alerta com a responsabilidade que eu tenho como parlamentar. Muito obrigado.